Quinto ano, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula. Essa semana a gente vai fazer algumas revisões. Então, já pegue aí, né, seu livro de matemática, também de ciências, seu caderno. Bem, turma, iniciaremos com revisão de matemática, sistema de numeração decimal, milhão, adição de números naturais e prova real, e também propriedades da adição. Lembrando que a posição que o número se encontra, né, dentro de um numeral faz toda a diferença. Então, aqui nós temos o número 567. Lembrando, né, que ordem das unidades, então aqui esse valor, tá, corresponde ao valor de 7 unidades realmente. Agora, já o número 6, ele se encontra na ordem das dezenas. Então, ele corresponde a 60 unidades, né? Na verdade, ele representa 6 dezenas, porque ele está aqui, ó, ordem das dezenas. O número 5, ele está na ordem das centenas, então ele representa 5 centenas, quer dizer, esse 5, né, ele representa 500 unidades. Então, é sempre importante lembrar que essas ordens aqui, elas é quem vão ir direcionando a real quantidade de cada um desses numerais. Aqui 2043, lembrando, né, unidade, dezena, centena, milhar. Então, cada um desses numerais vai corresponder ao valor de acordo com a ordem que aparece. Outra coisa importante, toda vez, né, que o numeral ele está representado por 0, né, o numeral 0 em qualquer ordem, ele é importante, tá? Porque se eu sumisse aqui com esse 0, eu não teria 2043, teria 243. E isso faria, né, uma diferença enorme. Então, o numeral 0 está representado em qualquer ordem aqui, né? Dentro desse grupo é muito importante. Então, aqui eu tenho 3 unidades, 4 dezenas, não tenho centenas, tá? 0, né? Ausência de centena. E aqui eu tenho 2.000 unidades de milhar. Nós temos também que ficar muito atentos às ideias de, além, né, de ordens, também as classes. Toda vez que a gente vai aumentando o valor, as quantidades vão aumentando, a gente vai aumentando aqui, olha, né, a posição de cada uma dessas ordens. O número vai, né, se posicionando em ordens maiores. Então, é importante você não esquecer. A cada grupo com, né, 3 ordens, eu já mudo e passo a ter uma outra classe. Represento separando, olha, uma classe da outra com um ponto, tá bom? Então, aqui a contagem de ordens é sempre iniciada pela ordem lá do final do número, ordem das unidades. Então, eu tenho aqui, olha, né, primeira, segunda, terceira, quarta, e assim eu vou seguindo, sempre começando a contagem do final desse numeral. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. E assim eu conto as ordens. A cada nova ordem eu conto uma ordem a mais. Agora, o grupo, né, de 3 ordens, eu vou sempre separando por um ponto. E aí, a cada grupo desses, eu terei uma classe. Então, aqui eu tenho, né, primeira classe, que é a classe das unidades simples. Segunda classe, que é a classe dos milhares. Terceira classe, que é a classe dos milhões. Se eu tivesse aqui, olha, uma outra ordem, eu já teria que pôr um ponto e separar, né? Porque iria iniciar uma nova classe. Então, sempre dessa forma. Tenho aqui 1,
2, 3 classes, tá? A cada divisão aqui, olha, que eu faço, né, através desses pontos. Tenho 3 classes. E em relação a ordens, né, cada uma delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens. Então, observe aqui com o número menor, 4.618. Ele tem quantas ordens? Eu vou iniciar a contagem lá, né, pelo último número, que é a ordem das unidades. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 ordens. E 2 classes, porque a cada grupinho, olha, contendo 3 ordens, eu vou colocar um ponto para poder separar. Porque aqui, olha, eu conto uma classe e qualquer quantidade que apareça já em outra ordem passa a fazer parte da próxima classe. Então, aqui eu já tenho 2 classes. O algarismo 8 está na primeira ordem. O nome da segunda ordem é dezena. Primeira ordem, ordem das unidades. Segunda ordem, ordem das dezenas. Terceira ordem, ordem das centenas. E será sempre dessa forma. Unidades, dezenas e centenas, simples. E aí eu retomo aqui, olha, unidade, tá? Só que de milhar, porque eu já passo para classe de milhar. Nós também vimos valores, né? Absoluto e relativo. Lembrando que valor absoluto é o valor do próprio algarismo, é o seu valor isolado. Então, eu não vou considerar o valor em relação ao grupo. É o valor isolado. Valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição onde ele se encontra no numeral. Aqui eu tenho o numeral 864, tá? Se eu pedir valor absoluto, então é o próprio algarismo, né, representado por seu valor isolado. Então, aqui, valor absoluto de cada um, né, o próprio valor isolado, 4, 6, 8. Mas o valor relativo quer dizer o valor do algarismo de acordo com a posição em que ele se encontra, já vai ser diferente. Número 4, como está na ordem das unidades, vai valer realmente 4. Agora, o valor de 6 passa a ser 60. O valor de 8, 800. E eu já declaro isso na hora que faço a minha leitura por extenso. Eu já leio 864. Outros exemplos. 45.293. Valor absoluto de cada número destacado. Então, aqui, olha, destaquei o número 2, tá? O valor absoluto é o próprio número isolado. O valor dele isolado é 2 mesmo. Mas se eu considerar ele de acordo com a posição nesse numeral, o valor relativo é 200. 26.381. Valor absoluto é o valor dele isolado, 2 mesmo. Agora, se eu peço o valor relativo desse mesmo número, né, desse mesmo algarismo 2, o valor relativo que representa o valor dele de acordo com a posição no numeral, eu vou dizer que ele vale 20.000. E já faço a leitura corretamente, eu já digo 20, tá vendo, ó? E 6.000, quer dizer, eu tenho 20.000 e, né, e mais 6.000. Então, aqui, ó, 20.345, o valor desse número aqui destacado, esse número 3, esse algarismo 3, né, em relação ao valor absoluto, 3 mesmo é o valor dele, sem considerar, né, o grupo, é o valor dele isolado, 3. Agora, o valor relativo, o valor em relação, né, à posição que ele se encontra no numeral, 300. Tá? Nós temos aqui, ó, um quadro representando já
classe, né, do milhão. Lembrando a contagem, né, ordem, cada uma, tá vendo? Das posições. Chamo de ordem. Então, primeira, segunda, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem. Quando eu passo aqui para a sétima ordem, eu já vou precisar colocar um ponto, né? Porque eu já vou aqui, olha, ter uma nova classe. E aí eu já entro na classe do milhão, tá bom? Então, eu vou contar sempre. Cada classe eu tenho 1, 2, 3 ordens, coloco um ponto. 1, 2, 3 ordens, coloco novamente um ponto. E aí, a cada vez que eu coloco um ponto, eu tenho uma nova classe. E a leitura você já sabe fazer, né? Eu teria aqui, olha, 1.100.000. Aqui eu tenho 1.110.000. Importante também a prova real, né? Aqui vamos rever provas reais da adição e subtração. Então, para que a gente faz prova real? Para saber se acertou na conta, né? Se realmente está correta. É para isso, a prova real, né? A finalidade dela é conferir se a conta anterior aqui, olha, está correta ou não. Então, se eu vou somar 235 mais 123, encontrei um valor qualquer, para saber se aquele valor está correto, se a minha soma está correta. Então, é para isso que nós fazemos uma prova real, para verificar se aquele valor encontrado está realmente certo. Então, como fazer? Na adição, usamos a subtração, que a gente diz que é a operação inversa. Pegamos o total e aí subtraímos a segunda parcela. O resultado deverá ser igual à primeira parcela. É isso aqui, ó. Pego 358, coloco lá, né, em cima e vou diminuir 123 desse valor. Eu preciso encontrar exatamente o valor da primeira parcela. Se encontrar certinho esse valor, é porque a minha conta, né, essa minha primeira conta está correta. Se não, eu vou verificar lá, né, porque alguma coisa deve estar incorreta e eu preciso encontrar o erro. A prova real da subtração, eu vou fazer também a operação inversa. Em vez de subtrair, vou somar. 456 menos 121, encontrei lá o valor. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o resto e vou somar com subtraindo. O resultado deve ser igual ao valor do minuendo. Peguei aqui esse valor 335, somei a 121. O resultado tem que ser exatamente esse valor aqui, olha, do minuendo. Importante também propriedades da adição. Aqui nós temos a propriedade comutativa, que é somente a ideia de que nós podemos trocar a ordem das parcelas, que o resultado não se altera. Tá? Percebi que foi feita exatamente a troca, né? Somente isso, a troca da ordem das parcelas tem, então, uma propriedade comutativa. As parcelas são 4 mais 2. Eu somente troquei, coloquei o 2 para cima, o 4 para baixo, o resultado vai ser o mesmo. 2 mais 4 é igual a 6. Elemento neutro da adição é o zero, quer dizer, qualquer número mais zero dá o próprio número. Eu não vou ter alteração nenhuma, então 4 mais 0 igual a 0. E qualquer número mais 0 igual a 4, perdão. 4 mais 0 igual a 4. E qualquer número mais 0 vai dar o próprio número. Então, por isso, elemento neutro. A propriedade associativa, na adição de números naturais, indica o quê? Que podemos associar as parcelas de diferentes formas que o resultado não se altera. Quer dizer, eu tenho aqui, olha, uma conta, né, de adição com 3 parcelas. 4 mais 2 mais 1. Eu posso somar primeiro 4 mais 2, né, encontrar o resultado e depois somar com a parcela seguinte, que é 1. Ou eu posso, né, deixar a primeira parcela e
primeiro efetuar 2 mais 1, que é 13, e depois somar esse valor com a primeira parcela, que é 4. Eu digo então que eu tenho a propriedade associativa. E agora você tem algumas atividades. Pegue seu caderno, faça cópia de cada uma delas, com bastante atenção, aí no seu caderno. Tá? Faça toda a cópia com bastante atenção. E logo depois a resolução dessas tarefas.